nesta série que nós estamos do Reset, nós falamos sobre sexualidade sem blá blá blá. Então é um assunto profundo, onde nós abordamos esse tema com maior profundidade e clareza, direcionado para os casais. Talvez você pode pensar assim, mas a minha igreja não é tão grande. Não pense, de repente, em criar 4 cultos, mas 4 grupos ministeriais. Graça e paz, queridos pastores e líderes da nossa Rede Inspire de Igreja. Está no ar mais um Conversando sobre Juventude. Temos esta série aqui no canal da Rede Inspire de Igrejas para ajudar você pastor de jovens e líderes em geral das igrejas sobre esta faixa etária tão relevante, tão importante para o reino de Deus e a igreja local. Já tivemos alguns episódios anteriores que você pode acessar aqui no nosso canal, sempre lembrando, faz assinatura se você está passando, está assistindo, assine o canal e também ative o sininho para que possa aproveitar esse tempo. Hoje vamos falar sobre juventude, mas vamos falar sobre jovens casados, jovens casais. E eu tenho aqui o convidado, José Caleia, casado com Elza, pai de Eloá. Ele é líder do Ministério da Juventude Eleve na Igreja da Cidade Eleve A3, que é justamente a ideia de o casal mais Deus. E eu quero dar as boas-vindas. Ele é angolano, você já o conhece, tem aqui a nossa cultura da Igreja da Cidade, mas com certeza vai conhecer mais o seu ministério também. Tudo bem, Zé? Tudo ótimo, pastor. Como é que tá? Maravilha, melhor agora na sua companhia para a gente conversar sobre juventude. Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite. Vamos nessa. Que bom. José Caleia também, ele é doutor em Planejamento urbano e regional. Planejamento urbano e regional. Isso. Então ele tem trabalhado no desenvolvimento de cidades, de urbanicidade. Isso é muito bom. Zé Caleia, fala pra gente como que o nosso tempo aqui, a gente podia falar sobre mais abrangente, mas gostaria bem de focar dentro da questão da juventude casada. Você percebe que o jovem está casando mais tarde? Você sabe por que isso? Já é um fenômeno que vem se presenciando ao longo do tempo, né? Ultimamente, os jovens, com as oportunidades e as mudanças da sociedade que estão havendo agora, em termos de trabalho, em termos de perspectiva de vida, eles acabam hoje tentando alargar um pouco o tempo do casamento. Então, existe um conceito para os jovens de que eles precisam realmente se estabelecer melhor profissionalmente. Os jovens estão trabalhando muito hoje, as mulheres estão trabalhando muito mais do que anteriormente. Então, elas têm essa perspectiva de que é necessário estabelecer as suas vidas antes e casar depois. Essa é uma das questões, que é esse fenômeno social. E na igreja também não tem sido diferente. Os jovens estão casando um pouco mais rápido por esse motivo. Vamos fazer aqui até um exemplo. Eu casei com 22 anos, e você? 31. Olha a diferença, né? Então, já vemos aqui por essa própria mesa. Eu, no ano de 92, casei com 22 anos e o Caleia já casou com 31. Eu tenho filhos de 21, 23 e 26, não tem nenhum casado. É bem diferente, realmente, isso chegou à igreja. A igreja está preparada para isso, Caleia? Em geral não, pastor. Em geral não, porque a igreja está acostumada com essa cultura ainda de que o jovem precisa casar cedo, ou casava cedo. E anteriormente a igreja não tinha também tantos recursos, tanto apoio para a juventude. Então o jovem ia para a igreja, participava de pequenas atividades, de coral, e depois não tinha mais praticamente nada. Então quando você chegava nessa faixa etária, onde você começava a querer se juntar a uma outra pessoa, você enfrentava desafios que não era aportado pela igreja. Então os jovens acabavam se casando mais cedo, e a igreja não está preparada para... Não estava, né? Mas aqui a nossa igreja temos estado a trabalhar justamente nisso. Por causa disso temos o Ministério A3. E aí entra uma coisa que talvez alguns não estejam percebendo. Se a juventude está casando mais tarde, o ministério precisa ser direcionado tanto aos que ficam solteiros mais tarde, aos casados mais tarde. Então, será que é por isso que a eficiência do ministério aqui tem sido boa, no sentido de reter mais, porque ele é direcionado?
por exemplo, o que você faz no A3 que é específico de Ministério de Juventude para quem é casado? Como é que você lidera lá? Então, primeiro, precisamos entender uma coisa. Nossa juventude aqui no Eleve está bem estruturada, bem encaminhada para cada faixa etária. Então, ela tem objetivos específicos para cada faixa etária. Então, os jovens do Bolt, que nós chamamos que vão dos 18 até os 25, 20 ou 30 anos, está tudo específico, eles estão mistos. A Eleve Up atende uma certa faixa. E no A3 é muito específico para os jovens casados, não só casados, mas também noivos. Nós atendemos também essa faixa etária, noivos, e alguns namorados já mais comprometidos. Nós não forçamos, por exemplo, os namorados a virem tanto, porque eles estão namorando ainda, eles podem romper ou não. Mas a gente está ali abertos para acompanhar. Eu até percebi, sábado eu passei lá e orei pelo aniversário do pastor Marcos Madalena e perguntei quem é casado, 90%. Isso. E 10% ainda de noivos, né? Sim, sim. Então, o que a gente faz? A gente foca nessa faixa etária, que eles já estão casados, mas também nos noivos, para acompanhá-los. E nós temos uma estrutura de acompanhamento desses jovens. A estrutura é basicamente o que nós já temos também na igreja. Nós não somos uma igrejinha dentro da igreja. Então, nós temos as nossas bases de ministérios, que é justamente para dar o suporte a esses jovens, para entrarem nos grupos das cidades, e ali onde são mentoreados, eles são discipulados, porque o nosso objetivo é fazer com que cada casal seja um casal de discípulos de Jesus, para levar o reino por meio desse testemunho da família. Então, nós somos a base da sociedade, e isso precisa ficar bem claro a partir de que você é discipulado por meio desses grupos da cidade que fazem parte ali da nossa estrutura. Além disso, temos os nossos ministérios, que é onde esses casais, eles servem e se conectam com toda a vida da igreja e principalmente da juventude Eleve como um todo. Então, é mais ou menos nessa estrutura que a gente vai trabalhando. Tem diferença no louvor e na pregação e nas séries? Com certeza, tem diferença. Por exemplo, se for participar do culto do Bold, vai achar um pouco diferente. No entanto, nós temos uma linha, que é a linha da contextualização para todos os eleves. É um culto de jovens, não é um culto de domingo. Então, nós temos uma dinâmica que ela precisa atender ao jovem casal. Ela não é igual ao Extreme ou ao Bold, mas ela é bem contextualizada. As nossas séries, por exemplo, na semana passada, nesta série que nós estamos do Reset, nós falamos sobre sexualidade sem blá blá blá. Então é um assunto profundo, onde nós abordamos esse tema com maior profundidade e clareza, direcionado para os casais. Ali é diferente a abordagem que nós fazemos em outros campos. E no seu caso ainda mais, né? Por isso talvez se a sexualidade é um assunto muito importante para tratar na juventude, é completamente diferente de um assunto abordado para adolescente, que tem menos de 18, que muitos nem namorado têm, o jovem solteiro, que a princípio não deve ter vida de casal, de ativo de sexo, mas já no caso do jovem no A3, então tem que trabalhar a sexualidade de quem está ativo sexualmente no casamento, né? Exatamente. Porque, assim, é um tema que é um grande desafio. Para o jovem, nós temos namorados e noivos que não estão casados, então você tem que direcionar para esse grupo e, ao mesmo tempo, para o grupo daqueles que devem ter essa vida sexual ativa, né? E para aqueles que não. Então, a maneira como você aborda faz também toda a diferença na forma como os casais vão interagindo com esse tipo de assunto ali no A3. Então, pastor, aí entra a questão do seu desafio. Talvez você pode pensar assim, mas a minha igreja não é tão grande. Ué, se você tem uma igreja de 200 pessoas e você tem 100 jovens, eu tenho certeza que esses 100 jovens não estão na mesma faixa etária. Então, não pense, de repente, em criar 4 cultos, mas 4 grupos ministeriais, em que dá para ter palavras direcionadas, louvor direcionado, porque certamente vai ser mais efetivo, e eu acredito que isso tem sido toda a diferença na Juventude Eleve aqui, e tem crescido por causa desse direcionamento bem específico, bem cartesiano, bem didático, acho que ajuda bastante. Como é que é trabalhar com o todo, ao mesmo tempo fracionado? A relação que vocês têm com o líder da juventude em si, com o pastor Marcos.
Ele é muito bravo ou não? Ele é bem sério. É bem sério. Boa. Ele é bem sério. Ele é assim, é muito visionário, né? Ele é muito visionário e criativo. Então, acaba que você precisa de ter uma dinâmica de acompanhar a mente dele. Então, o desafio é você acompanhar onde ele está indo. Ele não fica esperando muito. Você tem que ficar ligado com ele. Então, às vezes você está aqui atrás, vamos organizar, ele já está lá na frente. Não, já é para fazer aquilo. Parece com alguém que eu conheço. Parece alguém com que eu conheço também. Então, eu acho que é um DNA que existe ali, né? Mas é uma bênção muito grande nós termos aqui o pastor Marcos, que eu já trabalho com ele faz muitos anos, eu tenho aprendido e sendo discipulado por ele há todos esses anos que eu estou aqui na igreja da cidade, e a nossa igreja cresceu justamente por esse facto de ele ser, né, para frente, ele visionar coisas que ainda ninguém está vendo. Agora nós estamos saindo, por exemplo, do Reação, mas nós já estamos entrando pelo que chamamos na juventude, uma outra vibe, não é vibe, mas é um movimento, do Velos, por exemplo. Né? Isso aqui é extremamente legal, você ver que um líder está olhando todo esse periférico e não simplesmente aquele localzinho, né? Porque o mundo é global, está muito global. Não tem fronteiras. Se nós, os líderes de juventude, não ficarmos conectados com tudo que está acontecendo ao redor, a gente simplesmente se perde. Verdade, e antecipar as mudanças, né? Sim. E eu percebo também que a juventude é uma força em movimento e ela se movimentou. E agora estamos com uma fase nova. Como trabalhar com novos líderes? Agora vocês estão basicamente todos novos, né? Saiu uma geração que foi Velos, enviados para outras igrejas, como o Luiz Araújo, que foi para Taubaté, como o Bruno, o Azima para Guará e o Fabão para São Paulo. Sim. É importante esse movimento de renovação e como fazer para trabalhar com os mais que estão chegando? Primeiro é o seguinte, você tem que fazer o esforço como líder de criar um DNA. E o DNA é o quê? É o discipulado forte. Porque é o discipulado forte que gera novas lideranças. Então, nós já sabemos que a nossa igreja ela está sempre em renovação, está sempre enviando pessoas. Ali o nosso grande desafio é sempre fazer com que tenhamos gente no background que está pronta para assumir. Então, nós costumamos dizer que o A3, por exemplo, ele é um ministério celeiro, porque ele envia realmente muitas pessoas. É ali onde tem os casais que já estão um pouco mais estruturados, que têm mais possibilidades de serem enviados para outras missões. Os casais já estão com uma outra perspectiva de vida e temos gente que está pronta para ser enviada. Então, o líder tem que ter essa percepção de não só ter cultos, mas estar formando discípulos o tempo todo, casais discípulos para terem a possibilidade de serem enviados. Então, esse é um grande desafio na juventude. Mas aí, dentro da nossa estrutura, que eu já falei anteriormente, né, questão de grupo de grupos da cidade, por meio dos ministérios e outras organizações que nós temos aqui, você consegue ter essa estrutura de liderança para apoiar. Hoje, quantos voluntários você tem no Eleve A3, que é o Ministério de Casais Jovens? Hoje nós temos, assim, que nós podemos contar 50. Inclusive é interessante porque nós estamos fazendo uma reestruturação na gestão de voluntários, né? Porque nós passamos agora essa temporada com a pandemia, nós nunca paramos, nossos grupos nunca pararam, nossas celebrações online elas aconteciam, mas nós perdemos muito na questão de voluntários, porque com isso muitas pessoas, outras saíram, outras acabaram se acomodando um pouco mais e precisa retomar. Então estamos hoje com 50 voluntários já cadastrados, estamos com 40 grupos da cidade agora. E arrolado ao ministério que acontece aos sábados são quantos, mais ou menos? A frequência normal da média 250 a 280 presenças, participantes. Mas nós sabemos que a nossa participação já era de 400, indo para 500 pessoas no passado, antes da pandemia. Então, o nosso desafio é retomar esse número para chegar e ultrapassar esse que nós já tínhamos. Sim. E qual a expectativa de participação que você percebe? Esses jovens estão integrados na igreja como um todo? Sim, a maioria sim. A maioria sim. E a gente faz esse movimento de que todo jovem, na verdade, todo jovem que vem para
para a nossa celebração, a maioria deles já está ligado à igreja como um todo, seja pelos ministérios ou pelos grupos. E, além disso, nós temos, claro, os visitantes, e esses visitantes nós temos uma forma de recebê-los. Isso é muito importante, porque sempre estamos recebendo gente nova. Então, nós temos também uma estrutura que apoia essas pessoas que vêm pela primeira vez. Nós os conhecemos, nós os visitamos, nós nos conectamos com eles, trazemos eles para os nossos grupos, né, aqueles que querem. Isso faz com que haja uma renovação de pessoas e alcance de pessoas para Jesus também. Uau, isso que eu ia te perguntar, se eles têm trazido amigos não crentes, como é que está? A gente tem percebido que a igreja evangélica brasileira, ela é grande, ela é forte, mas ela, não sei se talvez até pelo momento político, muito extremismo político, tem afastado muitos jovens das igrejas. Sim, sim. Tem tido decisões, batismos? Tem, graças a Deus. Pelo menos nesses tempos, apesar inclusive da pandemia, nós temos tido quase todas as celebrações, não todas, temos tido decisões, muitas decisões. Temos agora um número do ano passado, por exemplo, nós tivemos na pandemia mais de umas 36 decisões, já no último semestre apenas. E quase sempre nós temos essas decisões e gente nova que aparece. E apesar de toda essa polarização que tem, há uma unidade que está vindo novamente, né? Que os jovens estão se percebendo melhor. Também os jovens de hoje estão um pouco diferentes, eles estão pensando muito mais, discutindo os assuntos melhor, e aquela discussão que teve, que causava muita polarização, o que também não é o nosso foco muito ali no nosso ministério, ela começa a se reconstruir. E quando eles estão ali no A3, eles sabem que ele precisa de abençoar o seu casamento, o seu relacionamento. Então, esse é o nosso foco sempre. Que bom, porque muita gente também, alguns pastores, eles têm medo de dar uma ênfase no sábado, na juventude, e com isso enfraquecer no domingo. Isso não é verdade? Não. Para nós não é verdade. Até porque nossos jovens, eles vêm no domingo. É claro que nós aqui temos 4 cultos, então, normalmente, a menos que ele venha servir de manhã, os nossos jovens vêm mais à noite, né? Então, nós não temos esse problema. Mas isso também depende como você constrói isso, porque isso precisa ser uma cultura. Para nós é muito normal, nós viemos ao sábado à noite e estarmos aqui aos domingos, até porque são momentos diferentes. Nós trabalhamos séries e assuntos diferentes. O nosso culto de domingo não é o mesmo do culto de sábado. Isso é importante, você ter diferente para você ganhar e ganhar. Porque ninguém vai querer vir sábado e domingo se é a mesma coisa. Exatamente. E o Ministério com Crianças dá apoio? Quem que trabalha para ajudar o A3? Tem alguma relação com as crianças? Aquele que tem filho? Que o recém-casado, ele vem, mas ele não tem filho. Mas também tem aqueles que têm filho, né? Esse é o nosso grande desafio. E, graças a Deus, nós estamos também reestruturando essa parte. Nós temos um ministério muito forte de crianças na igreja, de Ignição. E tudo tem que passar por esse ministério que já existe, para a nossa Ignição Central. Só que com a pandemia também perdemos muitos voluntários e agora estamos reestruturando novamente. Então, o que nós estamos fazendo? Dentro da base dos nossos ministérios, nós levantamos liderança e voluntários do próprio A3 que estão conversando com o Ministério base de toda a igreja, com o pastor Felipe, e eles estão sendo treinados para, então, poderem servir e abrir o espaço aos sábados também. Porque nós temos, em média, no mínimo, 30 crianças por sábado. Isso é muito, são várias faixas etárias, né? Então, se o pai vem para receber e tem que se preocupar com a criança, aí fica complicado e os jovens acabam não vindo. A gente, então, está tentando agora abrir também o nosso espaço de ignição para essas crianças. Então, eu vou pedir que o nosso querido José Calé, líder do A3 aqui na ICEM São José dos Campos, que também pode estar disponível para dar uma assessoria ao seu Ministério de Juventude direcionado aos casais, que ele deixe uma palavra, Caleia, para os pastores e para os líderes de jovens, para investir nessa faixa etária tão importante que é a juventude um pouco mais madura. Pastor, primeiro, é um prazer, é uma honra trabalhar com esse ministério tão abençoador para a nossa sociedade, sempre lembrando que família é
um princípio eterno de Deus. Família, ela precisa estar fundamentada na palavra, e elas começam com os jovens que estão se unindo, estão casando, e esses jovens não podem andar só os dois, precisam andar os três, Deus e eles os dois. Então, minha palavra é que você tenha coragem de olhar para essa faixa etária como o maior desafio, o desafio social, global e principalmente espiritual, porque é por meio da família que o Senhor se revela, é por meio da família que o Senhor organiza e faz com que a sua missão seja cumprida, para que nós não percamos essa visão. Família sempre, família para sempre. Então, que você tenha essa coragem, que tenha essa bênção de Deus para que você consiga avançar com esse ministério também na sua igreja. Amém. Obrigado, Calé. Deus abençoe muito sua vida. Um abraço na Elza, na Eloá e também na sua equipe de liderança do Ministério A3. Muito obrigado, pastor, que a gente volte sempre que puder. Estamos juntos. Muito obrigado também pelo carinho aí e a sua presença lá no A3. Tem sido sempre legal. Uma alegria. Então, gente, se você gostou desse rápido bate-papo aqui sobre Ministério de Casais da Juventude, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam assistir. E a gente vai continuar conversando sobre juventude. Na próxima semana temos um novo vídeo, e se você não assistiu os outros, por favor, assista. Tem pelo menos aí 5 vídeos para que você possa também mergulhar nesse ministério importante de juventude. E todo sábado nós temos a transmissão do Eleve Bold, que você pode assistir, do Ministério de Juventude da Igreja da Cidade, e interagir com o pastor Marcos Madalena e a sua equipe. Sabemos que a juventude não é a igreja que vai vir, é a igreja de hoje. Uma igreja com adolescentes, com jovens, jovens casais, jovens solteiros, mais de 30. É a juventude, uma força em movimento. E queremos fortalecer aqui como Rede Inspire de Igrejas. Entre em contato conosco. Se você também quiser o contato Zé Calé, aparece aí no vídeo. Você pode levar ele na sua igreja para ele palestrar aí para a sua juventude. Vai ser bênção demais. Então, até a próxima, quando a gente volta aqui com um novo vídeo, conversando sobre juventude. Até lá, Deus abençoe você.